Salve, salve galera! Estamos aqui gravando mais um episódio do Materializando a História. E o tema de hoje é a Lava Jato e a Vaza Jato e as suas implicações no contexto do Brasil moderno. Confira essa história. O tema desse vídeo é muito importante para todos nós, que é a Vaza Jato e a Lava Jato. Quais foram as suas consequências e o que isso desenvolveu para o Brasil, o que isso trouxe para o Brasil. Nos últimos tempos, a gente vem assistindo uma série de reportagens sobre publicações entre relação entre o Sérgio Moro, juiz naquela época, hoje ministro da Justiça, com os procuradores da Lava Jato, induzindo, combinando mais ou menos como seria o andamento da operação. E a gente vai discutir quais são as consequências desse processo. Mas antes da gente discutir tudo isso, a gente precisa conversar um pouquinho mais sobre como que a Lava Jato surgiu. A Lava Jato surgiu em 2014. E em 2014 existia já, o Brasil estava vivendo nesse meio tempo, um processo de crise muito intensa, criada lá nos Estados Unidos em 2008 no mercado financeiro. Essa crise em 2008 chegou no Brasil um pouquinho depois, em 2013. Mais ou menos, que o desemprego começou a chegar aqui, faltar um pouco de dinheiro, faltar recursos principalmente para o desenvolvimento de programas sociais. Além do mais, nesse mesmo tempo, a gente estava assistindo às grandes construções faraônicas no Brasil, que eram as obras da Copa do Mundo, as obras da Copa da Confederação. Então, junto com a crise e essas construções, esses estádios FIFA para a Copa das Confederações e para a Copa do Mundo, né, a população ficou, de certa forma, muito insatisfeita, porque muitos recursos iam com financiamento do BNDES para construir esses estádios faraônicos e gigantes, né? Ao mesmo tempo, os serviços públicos vinham aumentando muito o preço, como a tarifa de ônibus em São Paulo, a tarifa que subiu 20 centavos e a população saiu à rua. Então, nesse meio tempo, para a gente entender a Lava Jato, a gente precisa primeiro pontuar que a Lava Jato ela foi sendo construída ao longo de todo esse tempo num processo que em 2013 em 2013 e 2014, que é o início da operação, nós temos um processo de crise econômica no Brasil e a construção das obras da Copa. Junto com isso, a gente tem uma série de manifestações que acontecem em junho de 2013, reivindicando melhoria no serviço público, reivindicando uma baixa dos impostos, né, uma baixa das tarifas de transporte público, uma melhor qualidade dos hospitais, das escolas, onde a população pedia principalmente um padrão FIFA também. Então, o que a gente tem nesse meio tempo? Muita gente indo para a rua, que era uma galera de classe média, que era uma população que tinha, de certa forma, acesso à informação, que estava mergulhada também nessa crise econômica, estava vivendo um sucateamento de emprego, estava vivendo o descaso do serviço público que é histórico no Brasil, né? E nós temos também uma massa que começou a sair, junto com essa população de classe média, reivindicando mais os seus direitos. Porque, principalmente na Copa, com a construção desses estádios, a gente vai ver ali um afastamento principalmente dos mais pobres dos estádios e um lugar que vai ficar concentrado para a elite e para a classe média. Mas afinal, né, quem está discutindo, quem está nesses protestos, quem está reivindicando melhora no serviço público? Nós temos uma população, então, de todos os tipos ali fazendo essa reivindicação. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque a gente tem que fazer uma narrativa que estava sendo construída naquele momento, que tem três vertentes, na verdade. A primeira vertente é uma vertente do status quo, ou seja, defendendo a institucionalidade, né, e deslegitimando os movimentos sociais, os movimentos que estavam na rua, que de certa forma não tinha cabeça, não eram tão articulados, eles eram mais espontâneos, sem partidos políticos, que são chamados hoje das jornadas de junho de 2013, que você pode acessar por aí e entender um pouquinho mais do que foi esse movimento. Essa galera do status quo que reivindicou mais a institucionalidade e deslegitimou quem estava na rua, ficou principalmente com quem estava governando o Brasil e governando os estados. Então o PSDB ficou muito grudado com esse discurso, aqui em São Paulo principalmente com o Geraldo Alckmin, e no Brasil a gente tinha a presidenta Dilma, que não sabia muito como agir nesse movimento, né? Se dava, de certa forma, legitimidade para o movimento ou deslegitimava o movimento, principalmente por conta da raiz histórica que o PT tinha, que é de um movimento de rua. Então, como questionar, como deslegitimar o movimento de rua, sabendo que a raiz do PT foi formada no movimento de rua? E também nós tínhamos o prefeito da cidade de São Paulo, que era o Haddad, que também questionava um pouco esse movimento,
principalmente a gente viu numa cena histórica de ele, né, e o Geraldo Alckmin de mãos dadas defendendo o poder policial de ataque aos movimentos que estavam a todo vapor em 2013. Então nós temos essa vertente. Uma segunda vertente que é de uma esquerda mais radical, uma esquerda que não tinha muita institucionalidade, que era na verdade principalmente os puxadores dos primeiros movimentos, que era o MPL, o Movimento Passe Livre. Essa galera questionava a institucionalidade, reivindicava serviços públicos, só que ao mesmo tempo ela não tinha a mídia, não conseguia dialogar com a mídia. E não conseguindo dialogar com a mídia, ela perdeu um pouco de força de disputa desse movimento. E uma terceira vertente, uma terceira força que ganhou as ruas, que ganhou a mídia, que é o movimento de uma direita mais radical, que conseguiu instrumentalizar o movimento e canalizar isso politicamente, né, que formou os movimentos de direita, como a gente conhece, o Vem Pra Rua, o MBL, entre todos esses aí. Então, a gente precisa entender a Lava Jato nesse cenário histórico, né, de crise que estava afetando o Brasil, um desemprego que começava a aparecer no Brasil também, um sucateamento das relações de trabalho, né, privatizações e concessões que o governo Dilma vinha fazendo, gastos excessivos nas construções das obras da Copa e, ao mesmo tempo, uma operação que não tinha toda essa força que a gente conhece hoje. Era uma força um pouco mais concisa, que até mesmo os seus dirigentes não tinha, de certa forma, não conhecia a potencialidade dessa operação. Então é nesse cenário que a gente vai tentar discutir a Lava Jato agora. A Lava Jato então surge nesse cenário em 2014. Na frente dela tinha o juiz Sérgio Moro, que era o representante aí da vara da Justiça Federal lá de Curitiba. E qual que foi o intuito da Lava Jato, né? Qual foi a investigação da Lava Jato e o que começou a ser mostrado para a sociedade, né? A Lava Jato em si demonstrou que existia uma relação patrimonialista que não era novidade no Brasil. E o que é essa relação patrimonialista? É quando indivíduos políticos, né, indivíduos que exercem poder público, passam a utilizar o Estado para fins privados. Ou seja, eu ocupo um cargo de uma estatal para conseguir acumular bens privados, que me vai enriquecer. Então, esse patrimonialismo que foi mostrado, evidenciado, escancarado para a sociedade brasileira, ele não é novidade. Se a gente fizer uma leitura histórica no Brasil, desde 1530, 1540, desde quando o Brasil é Brasil, isso acontece. Então, a Lava Jato mostrou mais uma vez isso. Mas a Lava Jato, conforme foi demonstrando que havia um grande esquema de corrupção na Petrobras em 2014, foi juntamente com isso demonstrando também que muitos políticos importantes do Brasil estavam envolvidos. Políticos de partido como o Partido dos Trabalhadores, do Partido Progressista, do PMDB e também um adversário político do PT, do Partido dos Trabalhadores, que era o PSDB. Então a gente viu que esse esquema de patrimonialismo, de utilizar o Estado para arrecadar fins privados, não era propriamente, não tinha sido criado propriamente por um partido específico ou por um projeto específico que era a esquerda. É um projeto que já existe há muito tempo, desde quando o Estado, né, existiu no Brasil. Mas a Lava Jato trouxe principalmente o quê? Para mostrar que na Petrobras, sobretudo nos governos Lula e Dilma, estava acontecendo um grande crime de corrupção, né? Uma grande corrupção dentro da estrutura dessa estatal. E junto com isso, junto com essa investigação, que não tinha nenhuma potencialidade ainda naquele momento para ser grande, estavam acontecendo as eleições de 2014. E já naquele momento específico, havia um duelo, né, entre duas forças importantes, que era o PT e o PSDB, utilizando, de certa forma, a Lava Jato e a corrupção da Petrobras para tentar ou desbancar o seu adversário, ou tentar destruir a própria investigação. Então, o avanço da Lava Jato vai acontecendo principalmente com o desembrulhar da crise de 2008, que pega o Brasil em 2013, a eleição de 2014, as jornadas de junho de 2013, e ela vai ganhando cada vez mais força ao longo do tempo.
E ficou cada vez mais claro que a Lava Jato, sobretudo sob a liderança do Sérgio Moro, que era o juiz que julgava os casos e que deveria ser imparcial, que tinha um fim específico. E esse fim era a criminalização da política especificamente, a política institucional como a gente conhece no senso comum, mas mais que isso, a criminalização da esquerda, a criminalização do PT e a cereja do bolo, que era a prisão do presidente Lula. Então, pensando nisso tudo, a Lava Jato foi se desenvolvendo ao longo do tempo, crescendo ao longo do tempo, com auxílio principalmente de um instrumento importantíssimo para ela ter esse potencial que tem hoje, que é a mídia. A Rede Globo, por exemplo, a TV Bandeirantes, a Record, o mainstream midiático brasileiro conseguiu, de certa forma, alavancar ainda mais o potencial que a Lava Jato despertou de colocar político na cadeia, de colocar grandes empresários na cadeia, para trazer, de certa forma, um apoio popular. E se a gente estudar um pouquinho e tentar entender um pouquinho como a Lava Jato aconteceu, a gente vai ver que o juiz Sérgio Moro, que deveria ser imparcial, era um cara que tinha lido muito sobre a Operação Mãos Limpas na Itália, tinha se dedicado muito a esse tipo de análise de corrupção institucional e utilizou sim a Lava Jato para fazer um instrumento político, para influenciar a política, para influenciar a institucionalidade. E a gente vai discutir como que o ministro Sérgio Moro não é, na verdade, um indivíduo à parte dessa estrutura social que a gente está falando, mas sim, na verdade, um cara que representa a fundo a sociedade, né, que representa a fundo essas estruturas sociais que eu estou falando e que, de certa forma, faz ali, é um personagem, na verdade, desse judiciário que tem lado, que tem posicionamento, que faz política, que é um judiciário de classe. Então, o que eu estou querendo dizer para você que está me ouvindo, para você que acompanha o canal Materializando a História? É, na verdade, que a Lava Jato, ela é hoje, pelo menos no nosso entendimento, é visto hoje como um Frankenstein. Ela criou sobre um apoio popular, sobre uma aclamação popular, né? Criou uma força gigante também por conta da mídia, a mídia estimulou muito isso, utilizando as próprias leis burguesas e criou esse Frankenstein, certo? Então, pensando nisso, vamos tentar um pouco discutir o que é esse Frankenstein, como que foi criado, tentar aprofundar um pouquinho mais de como foi criado esse Frankenstein brasileiro que se chama Lava Jato. Bom, então vamos discutir um pouco, ou pelo menos pincelar o porquê esse Frankenstein que se chama Lava Jato, né? Primeiro, como que foi criado? Foi criado a partir da televisão, né? A televisão se apoiou no clamor popular, utilizou a corrupção no senso comum, que sempre foi um apelo da população mesmo de julgamento da corrupção, porque a gente sabe, quando um pobre, um cara que trabalha todo dia e rala pra caramba, ganha menos que um salário mínimo, tem relações de trabalho precarizada, né? Não paga um tributo, né, comete algum crime, o que acontece com ele? Ele é julgado, ele é culpado, ele vai ser criminalizado por conta disso. Então o grande anseio da população, acho que historicamente no Brasil, é ver gente importante da nata brasileira sendo presa. Então a televisão se apoiou nisso, mostrando que a Lava Jato, tentando instrumentalizar que a Lava Jato estava prendendo gente importante, né, e colocando muitos políticos na cadeia, que passava uma sensação de passar o Brasil a limpo. Segundo, o momento de crise, que eu já discuti isso na primeira parte do vídeo com vocês, né? A crise gera essa insatisfação, consegue despertar afeto e a televisão trabalhou muito com esse afeto. E terceiro, um judiciário de classe. O que eu estou querendo dizer com isso, né? Que não foi o Sérgio Moro especificamente que criou todo esse cenário do judiciário. O judiciário, ele estruturalmente foi criado para criminalizar pobre. É isso que a gente vê. É uma Constituição que criminaliza a pobreza, que coloca na cadeia aqueles que são pretos, aqueles que são pobres, aqueles que não têm emprego formal, aqueles que têm dificuldade de ter uma vida minimamente digna numa sociedade em que a gente está inserido. Então, se a gente pegar os dados sobre quem vai preso no Brasil, a gente vai ver que a sua grande maioria é jovem, a gente vai ver que a grande maioria é preta, a gente vai ver que a grande maioria é periférica, e isso faz com que o judiciário seja um instrumento de
de controle social, um instrumento do autoritarismo de quem comanda o Estado. E quem comanda o Estado? A gente viu e a gente vem discutindo ao longo de todos esses vídeos que é o grande capital. Então, esse Frankenstein, que é a Lava Jato, foi criado em todo esse cenário. É um Frankenstein por quê? Porque nesse exato momento, em 2019, ninguém tem mais controle, né? A mídia criou, né, esse cenário, o judiciário criou com o apoio do Sérgio Moro sendo o cabeça disso tudo, a crise conseguiu dar o chão para isso, e aí esse Frankenstein ele conseguiu ser direcionado para destruir a esquerda. E a esquerda está de certa forma perdida com relação à Lava Jato. Não sabe se ataca a Lava Jato, não sabe se apoia a Lava Jato, não sabe se considera em parte o que a Lava Jato fez foi bom ou se condena a Lava Jato algumas partes, e não consegue entender o que é Lava Jato. E nesse cenário, a esquerda não conseguindo entender o que é Lava Jato, a população, de certa forma, não consegue também apoiar a esquerda que se quer ter um plano político para esse momento histórico. Mas, entendendo isso, vamos falar um pouquinho agora da Vaza Jato. Bom, mas o que a Vaza Jato representa e o que ela significa? Nas últimas semanas, a gente viu que o site The Intercept Brasil divulgou uma série de mensagens entre o juiz Sérgio Moro e os procuradores da Lava Jato, né? E reforçando uma convicção que parte da esquerda tinha, de que a ideia era criminalizar um possível projeto de governo do Brasil e também criminalizar o presidente Lula e o Partido dos Trabalhadores. Mas a gente está aqui para tentar aprofundar um pouquinho esse discurso, para tentar aprofundar um pouco esse debate. A gente precisa pensar desde o início. As leis, a Constituição moderna, o Estado moderno, ele foi criado lá no início do século XVIII, né, junto com a burguesia, com o Estado Nacional moderno, e o intuito era principalmente trazer igualdade jurídica para todos os cidadãos. Isso significa dizer que para você ser condenado por alguém, você precisava ter provas substanciais para você ser encarcerado, né, para você ser culpabilizado. Então, nós precisávamos ter uma equidade de lados, tanto da defesa quanto da acusação, e nós precisamos, a partir da Constituição brasileira, ter também um juiz imparcial. E a Vaza Jato trouxe pra gente notícias que reforçam a convicção de parte da esquerda brasileira. Por quê? Porque a gente estava assistindo o juiz Sérgio Moro, que hoje é ministro da Justiça, em conluio, em acordo com uma parte interessada no processo, que eram os procuradores, que era a parte acusatória. Então, muitas dessas mensagens a gente via que eles combinavam testemunhas, combinava como seria a acusação, combinava como ia ser a delação, para que o projeto político que estava sendo encabeçado, discutido pelo grande capital e também por todas essas partes que estavam envolvidas no processo, fosse, de certa forma, colocado à mostra e conseguisse criar força no Brasil. Quando essas mensagens elas foram reveladas pelo jornalista Glenn Greenwald, do Intercept Brasil, a primeira reação do ministro Sérgio Moro foi nem afirmá-las e nem negá-las. Então era mais ou menos assim, olha, eu não sei se eu falei isso, mas se eu falei, eu peço desculpas. Ou então ele falava o que é mais preocupante, né? Se eu fiz, isso não tem nada demais. Ou seja, não tem nada demais a parte interessada do caso se relacionar com um juiz, né? Então, que sistema judiciário a gente está vivendo? Será que é um sistema judiciário moderno, né? Que é um sistema acusatório, que tem acusação, que tem defesa, se tiver prova que se condene? Ou a gente está falando de um sistema judiciário que é pré-moderno, ou seja, um sistema judiciário inquisitorial, ou seja, eu pergunto até reafirmar a minha convicção e traçar o meu plano político. Então, quando essas mensagens elas foram reveladas, elas mostraram para toda a sociedade brasileira que o ministro Sérgio Moro, na verdade, ali se atentou a um crime, se atentou a um processo de desvirtuamento do poder judiciário, reafirmando não que ele é uma pessoa especificamente uma maçã podre dentro do cesto, não é isso, mas mostrando como o sistema judiciário, que é chamado por muita gente aí no senso como um sistema de justiça no Brasil, é na verdade tendencioso, onde Ministério Público, onde juiz da causa tem uma relação, né,
personalista e tem uma relação estrutural para levar adiante projetos políticos bastante específicos. Então, nesse cenário, o que a gente enxerga é que a Vaza Jato traz informações bastante importantes e que, de certa forma, a direita vem tentando desvirtuar o debate, dizendo que o mais importante é saber quem hackeou essas mensagens e não o conteúdo dessas mensagens. E, ultimamente, a gente vem vendo que o hacker, né, foi preso, fizeram um grande espetáculo midiático para essa prisão do hacker, para dizer o seguinte: olha, quem coletou essas informações, na verdade, são criminosos. E esquecem de contabilizar, esquecem de notificar, de mostrar que o crime, na verdade, também está na ação do indivíduo. É claro, a gente pode até discutir aqui, o hackeamento é um crime cibernético. Beleza, que se investigue. Mas é importante também se atentar ao conteúdo das informações. Então, a Lava Jato, ela precisa, obviamente, ser repensada, porque, na verdade, ela foi totalmente instrumentalizada e trouxe nesse cenário um projeto político específico, que é o projeto do Bolsonaro. Não dá para pensar um país sendo governado por Bolsonaro sem a Lava Jato. E aí, isso traz tantas informações para a gente ter alguns devaneios aqui, ter alguns pensamentos bastante engraçados. Como pode ter uma relação o Bolsonaro com o ministro Sérgio Moro? Né? Como que o ministro Sérgio Moro conseguiu, a partir dessa peça acusatória aí, né? desse processo acusatório, dessa operação toda, construir, na verdade, um projeto político para o país, que é um projeto privatista e neoliberal a galope, que é um projeto pré-moderno, né? Porque questiona as próprias leis burguesas, porque o que os caras estavam fazendo era isso, era questionar as leis burguesas. Né? Era não deixar que o cara tenha um princípio liberal de defesa. Era um sistema medieval de justiça, vamos dizer assim, e tentar mostrar que, além dessa estrutura de um projeto político e econômico para o Brasil, existia também, obviamente, um projeto personalista do ministro Sérgio Moro, que vem se mostrando cada vez mais, principalmente com decretos que vem saindo aí de possível extradição de estrangeiros no Brasil, que parece mostrar bastante especificamente que esse decreto foi especificamente para o Glean, né? Então, todas essas notícias, todas essas narrativas, elas vão se construindo, vão se alavancando, principalmente para não uma operação para acabar com a corrupção, mas sim para uma operação que tem um fim político específico e que infringiu os meios possíveis imparciais de qualquer julgamento justo. Então, é nesse cenário que a gente fecha todo esse conteúdo. Eu queria agradecer a todos vocês que nos assistiram até agora. Esse é o canal Materializando a História, que ele é fruto de uma discussão anterior feita num podcast feito junto comigo, né, com o professor Osmar e com o psicólogo psicanalista Rafael Ros Bueno. Vocês podem acompanhar no nosso canal, no YouTube, os vídeos, que é de forma sintética, e pode escutar toda a discussão também no Spotify e todos os agregadores de podcast. Uma outra informação rápida que vale a pena: se você gosta do nosso canal, se você gosta do nosso debate, indique para todo mundo, se inscreva no canal, dê o seu like, deixe comentários e sugira algum tema para a gente discutir que te deixa conturbado aí, que te deixa incomodado com essa situação. E por fim, eu gostaria de pedir encarecidamente que você possa nos apoiar financeiramente, já que a gente não é apoiado por nenhum ouro de Moscou, nenhum ouro de Havana, nenhum revolucionário, nenhum Jorge Soros da vida paga a gente pra gente estar aqui, que você possa financiar com um cafezinho, 2, 3, 4, 5, 10 reais mensais, num site de vaquinha coletiva que se chama apoia.se/materializando a história, que você pode acessar aqui embaixo, tá? E fazer a sua doação. Um beijo. Nossa, cansei demais de fazer esse vídeo. Um abraço para todos vocês.